eu voltei ao mercado de trabalho e lá na empresa eu conheci a Val, que vai trazer o seu testemunho hoje. Eu tenho acompanhado inúmeros milagres que Deus tem operado na vida dela. E quando o pastor nos apresentou a proposta para o mês de outubro, de nós trazermos testemunhos das maravilhas que o Senhor tem feito no nosso meio, eu senti no coração o desejo de convidar a Val para testemunhar aqui junto conosco. Quero chamá-la. Toda honra, toda glória seja dada ao nome do nosso Deus. Faça o Senhor esteja. Podeis assentar em nome de Jesus. Antes de iniciar o meu testemunho, eu quero ler aqui em Jeremias 33:10. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amados, a minha vida é desde o início um grande milagre do Senhor. Lá em 1900 antigamente, era quase impossível uma criança de 7 meses nascer, vingar, como eles diziam, e não ter nenhuma sequela. E eu nasci de 7 meses, a minha mamãe entrou em desespero, fui para a UTI, fiquei ali naquela UTI por 4 meses, e passado este período de muitos tratamentos, peguei uma infecção pulmonar, fiquei muito mal mesmo, e o médico desenganou, falou, olha, sua filhinha não tem jeito, mãe, não vai ter jeito mais, se a senhora acredita em Deus, a senhora acredita em algum tipo de Deus, a senhora reze, a senhora ore, a senhora busque um milagre, porque não tem mais condições, realmente essa criança, nós já desenganamos. Mas aquilo que o médico desengana, aquilo que o homem desengana, Deus não. Nosso Deus é o Deus do impossível. E aí, passados-se alguns dias, o médico falou, olha, nós vamos desligar os aparelhos e não tem mais jeito. A minha mãe falou, olha, doutor, tem sim. Eu tenho um Deus que é todo poderoso. E esta minha filha é uma promessa do Senhor. Quando eu estava grávida, uma pessoa me disse que o que estava em meu ventre era para glorificar o nome do Senhor. E aí a minha mamãe me levou para casa. Ela falou, já que o Senhor desenganou, eu vou levar para casa, não vou deixar morrer nesse sofrimento então. Levou para casa, foi até a casa de um presbítero, ali eles oraram pela minha vida. E a caminho de ir para casa, eu conto a minha mãe que eu morri, assim como o médico havia previsto. Eu fui perdendo a respiração, fui ficando cada vez mais fraca, e eu morri mesmo. E ela chegou ali naquela casa daquele presbítero, os dois oraram, e ela orou, falou, olha, Senhor, eu devolvo a Ti, o Senhor me deu, disse que seria um vaso de honra, mas eu devolvo a Ti, o Senhor sabe o que o Senhor faz. Mas se for da Tua vontade, Senhor, me devolve. E aqui estou eu, para a glória do nome do Senhor. E eu estou aqui nesta noite para profetizar sobre a tua vida. Que o nosso Deus, Ele é o Deus que ressuscita sim. Ressuscita mortos, ressuscita sonhos, ressuscita projetos. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Não faço a menor ideia, não conheço ninguém aqui. Mas o nosso Deus, Ele conhece. E eu quero dizer para você que nesta noite Jesus está restaurando. Ele está ressuscitando sonhos. Ele está restaurando saúde. Ele está devolvendo a você aquilo que você perdeu. Porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que ressuscita sim. E aqui estou para glorificar o nome do Senhor. Mas não acaba por aí. Porque a boa obra que o Senhor está para realizar em nossa vida ainda não terminou. Esse ano, como disse a irmã Lívia, eu a conheci. É um grande presente de Deus na minha vida. Tem me abençoado muito. E eu louvo muito a Deus. Porque estávamos ali trabalhando. E a palavra de Deus nos diz, irmãos, lá em Coríntios, que ainda que nós falássemos a língua dos homens e dos anjos, sem amor nós nada seríamos. E realmente, essa mulher ela tem sido um grande exemplo de amor às pessoas e também à obra de Deus. E foi me cativando, foi movendo o meu coração a forma como ela tratava alguns assuntos. Eu quero dizer que eu nasci em um lar evangélico, como já disse, mas de um outro tipo de doutrina. Mas o amor da irmã Lívia pela doutrina, pela palavra. E eu fui vendo que ela não comia alguns alimentos, que ela guardava o sábado. E aquilo foi movendo o meu coração, foi movendo o interesse em conhecer um pouquinho mais. Eu falei, Lívia, como que é? Como que funciona? E ela, com muita sabedoria,
Ao contrário de algumas outras pessoas que algumas vezes tentam empurrar as coisas goela abaixo da gente, né? Mas não, o Espírito Santo é lindo. E ela falou, olha, Val, eu vou te explicar. Mas quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Eu falei, amém, eu creio. Vamos estudar juntas então. Começamos a estudar. Ela me levou uma revistinha aqui da igreja de vocês. Eu fui conhecendo um pouco mais, fui entendendo um pouco mais. E fui vendo que adorar a Deus é muito mais do que eu havia aprendido. Né? Não que eu não soubesse adorar a Deus, mas eu tenho aprendido muito mais. E o Senhor tem tocado no meu coração. Quero dizer para os irmãos que eu já tenho buscado, né, seguir, guardar o sábado, ser abstinente de alguns alimentos. Para mim é muito difícil, irmãos. Né? Eu nasci em uma doutrina totalmente diferente. Né? São muitos anos convivendo de uma forma diferente. Mas o Senhor tem tocado em mim. Eu quero dizer para os irmãos que quando eu estava lendo a revistinha que ela me deu, o Espírito Santo, eu falei, Senhor, é verdade mesmo isso? Porque eu aprendi diferente, Senhor. Então me explica, Senhor, é verdade? E eu comecei a ler. Eu comecei a ler aquela revista, irmãos. E o Espírito Santo me tomou de uma forma tão grande que quando eu vi, eu estava ali em lágrimas, glorificando o nome do Senhor e falando em mistério com Deus. Então isso é a prova viva de que realmente é importante nos dias de hoje, né? Nós ainda guardarmos o sábado, nós ainda sermos abstinentes de alguns alimentos. E é isso, esse é o meu testemunho para a glória do nome do Senhor. Peço que os irmãos continuem orando em meu favor, porque a batalha é grande, é muito difícil. Mas é isso, né? Era isso que eu tinha para testemunhar. E quero dizer para vocês, nada é impossível para Deus. E aqui estou eu para glorificar o nome do Senhor. E eu quero agradecer esta oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, no domingo, após o testemunho do irmão Paulo, eu senti no coração de conversar com ele, com a Fabiana. Porque durante o testemunho dele, eu vivi algo muito semelhante. A hora que ele falou que o médico saiu derrotado da cirurgia dele. Eu tinha comentado com a Amanda que eu ia trazer um testemunho, mas eu ia trazer um testemunho mais recente. Mas eu falei assim, não, os irmãos não conhecem do meu passado, porque eu comecei a congregar aqui, eu já era adolescente. Então, irmãos, quando eu tinha 7 anos, a minha apêndice suporou. Eu senti uma dor terrível no abdômen, e quando eu levantei pela manhã, eu não consegui colocar os pés no chão. Minha mãe me levou no médico, o médico examinou e falou para eu voltar na semana seguinte para fazer novos exames. A pessoa aguenta até 24 horas com o apêndice suporado. E na próxima semana seria tarde demais. E daí a minha tia, que estudava enfermagem, a Meire, foi localizada, porque estava a minha família desesperada, porque eu estava com muita dor. E a minha mãe achou que eu não ia conseguir mesmo chegar a fazer os exames. E a minha tia, que estudava enfermagem, ao chegar na porta do meu quarto, ao olhar eu deitada naquela cama, ela já deu o diagnóstico. Essa menina está com o apêndice suporado. Irmãos, não foi ela que deu o diagnóstico, foi o nosso Deus. E falou, vamos correr com ela para o médico. Correram comigo, para encurtar a história, fui para a mesa de cirurgia. A minha tia, como era estudante de enfermagem, pôde acompanhar toda a cirurgia. Ao final da cirurgia, o médico também, o irmão Paulo, se sentiu derrotado. E falou, Meire, eu operei, mas não tem mais o que fazer. Nós temos uma membrana que envolve todos os nossos órgãos. Essa membrana chama-se peritônio. E eu estava com peritonite, que era a infecção nessa membrana. Então, o que ia decorrer dessa infecção era infecção generalizada. E o médico falou, em 72 horas ela entra em óbito. No máximo, 72 horas. E ele falou assim, já vai avisando a tua irmã, já vai preparando o coração dela para receber a notícia do óbito da filha. E a minha tia falou assim, não, eu não vou falar nada para Ivani, eu vou falar com Deus. E fez um propósito no coração dela. Ela falou, Senhor, durante 72 horas que a minha sobrinha corre risco, eu não vou colocar nada dentro da minha boca. Nem água, nem nenhum alimento. Para glorificar o seu nome com a vida dela. E aqui eu estou, né, irmãos? E, irmão Paulo, o médico pode se sentir um derrotado, mas o nosso Deus é vitorioso. E a sua vitória está garantida no nome santo do Senhor Jesus. Assim como Deus, né, restaurou a minha vida, que o médico tinha já desenganado,
Deus, não há um impossível. Como Deus ressuscitou a Val, para o nosso Deus não há um impossível. Esse mês realmente foi um mês que o Espírito Santo tocou o pastor, para a gente refletir e perceber Deus nos detalhes, pensar em Deus em cada detalhe. Eu conversando com as minhas filhas, elas me deram o testemunho: mãe, a gente tem que agradecer a cada rua que a gente atravessa, graças a Deus, é um livramento que o Senhor nos dá. A cada momento a gente tem que prestar atenção que Deus está nos guardando, nos livrando de todo mal. E nesse mês a gente está tendo essa oportunidade de ver as grandes coisas que Deus faz no meio da gente. Nós temos que glorificar, exaltá-lo a todo momento. Eu agradeço a Deus, pela oportunidade de testemunhar de algo que aconteceu há muito tempo com os irmãos, compartilhar com os irmãos essa obra de Deus na minha vida. Quero convidar o pastor agora. Amém. Essas coisas que a gente ouve daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz, o mínimo que isso tem que provocar dentro de nós é uma reflexão profunda. Porque a Bíblia diz, e eu gosto muito desse texto, Efésios 3:20, diz que Deus faz muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos pelo seu poder que em nós opera. Mas a gente tem que prestar atenção naquilo que a Bíblia diz. Deus faz muito mais abundantemente. E eu olho para esse texto e fico pensando o que é muito mais abundantemente. Você já parou para pensar sobre isso? O que é muito mais abundantemente? Ou seja, eu peço e eu penso alguma coisa. E o que Deus tem para mim é muito mais abundantemente. Abundantemente já fala de algo muito maior. E muito mais do que abundantemente. Você consegue pensar sobre isso? O que é muito mais que abundantemente? Alguém ousaria dizer aqui hoje o que é mais que abundantemente? Eu não consigo. Existem algumas situações na vida e alguns relatos bíblicos que a gente não consegue traduzir em palavras. João 3,16, por exemplo. Porque Deus, vamos dizer juntos esse texto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe quem escreveu esse texto? Óbvio, João. A gente tem falado, especialmente nos grupos que a gente está realizando, sobre níveis de relacionamento. Jesus tinha a multidão, Jesus tinha os 70, Jesus tinha os 12, Jesus tinha 3 e Jesus tinha um que era João. A pessoa que era mais íntima de Jesus era João, o apóstolo amado. Ele aprendeu com Jesus o que é amor. A irmã Val falou que aprendeu com a Lívia o que é amor, viu o amor em ação. E João aprendeu com Jesus o que é amor. E agora ele precisava traduzir em palavras. Aí ele disse, porque Deus amou o mundo, talvez pensando, como é que eu vou falar sobre isso? E lhe faltou uma expressão, lhe faltou uma palavra. E ele colocou, Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira muito grande, uma maneira que não tem fim. E agora nós vamos para essa realidade. Deus faz muito mais abundantemente. Olha só, gente, eu não consigo entender isso. Sou sincero para vocês. Eu não consigo entender isso. Mais abundantemente. Só que geralmente nós cometemos um erro. Quando lemos a Bíblia, a gente gosta de uma determinada parte e a gente para por aí.
Mas olha o que o texto diz. Que Deus faz muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos pelo seu poder que em nós opera. É o poder de Deus que faz as coisas acontecerem. Só que às vezes esse poder não consegue fluir na minha vida, porque é como se esse canal tivesse bloqueado. O poder de Deus não flui, talvez na minha vida, talvez na sua vida. Esse mais, esse abundantemente não acontece porque está bloqueado. A gente não consegue prestar atenção, a gente não consegue ver aquilo que Deus faz de extraordinário nas nossas vidas. Eu lembro quando eu era pastor em Aracaju, a gente viveu uma experiência entre tantas. Nós orávamos, lá não era horto, lá era monte. Nós íamos a uma cidade próxima chamada Itabaiana, aproximadamente 50 quilômetros de Aracaju. Nós íamos todas as segundas-feiras à noite. E numa dessas orações, Deus falou sobre gratidão. E a palavra de Deus foi a seguinte, para a gente prestar atenção naquilo que Ele tinha feito. E Ele falou sobre muitos livramentos que Ele tinha nos dado que a gente nem percebeu. E isso é verdade. Muitos livramentos que Deus te deu que você nem percebeu. E sabe por que você não percebeu? Porque muitas coisas que talvez estavam para acontecer com você, Deus se antecipou e desviou e não permitiu que isso acontecesse. E aí eu faço uma conexão com as palavras de Davi, quando ele fala sobre pecado, e ele diz: Deus, me livra dos meus pecados que são escuros, que são desconhecidos, que eu não consigo me lembrar. E a gente colocou na reflexão do boletim, para que você reflita mesmo esse mês, um pecado secreto. A gente deixa de contar aquilo que Deus fez. Nós não contamos para os nossos filhos, nós não contamos para as outras pessoas. E é muito interessante porque a gente sempre vai encontrar pessoas que vivem em situações bem semelhantes à nossa. Outro dia eu estava num lugar, não lembro, acho que no mercado, e uma pessoa dizendo: eu sofro tanto com bronquite. E eu disse para ele: eu também já sofri com bronquite. E eu disse para ele: eu tinha muito bronquite, talvez maior do que a que você tem. Às vezes eu estava bem de uma hora para outra, irmãos. Para quem tem bronquite asmática, eu não conseguia respirar. Eu ficava buscando ar. Sabe essa experiência? E eu não estou apenas tentando sensibilizar vocês ou teatralizar, mas era a verdade. Eu sofri muito. E aí a minha mãe fez um voto a Deus. Ela disse assim: Deus, se o Senhor curar o meu filho da bronquite, eu vou colocar o testemunho dele no restaurador. Talvez alguns de vocês se lembram dessa época que as pessoas eram abençoadas e testemunhavam na revista da igreja, no restaurador. E minha mãe não me contou esse voto que ela fez. E o tempo foi passando, acontecia aquela virada de temperatura, e eu subia escadas e estava bem, eu não tinha mais dificuldade para respirar, estava bem. Até que um dia minha mãe perguntou, disse: mas não está tendo mais bronquite? Eu falei: não. E ela disse: então vou te contar. E ela me contou toda a história. Irmãos, isso foi, parece-me que em 89. Eu nunca mais tive bronquite a partir daquele dia. E eu pude contar essa minha história para aquela pessoa, e ele ficou olhando. Eu falei: Deus pode te curar também, porque eu sou o testemunho vivo. Então nós temos que contar aquilo que Deus fez por nós, aquilo que Deus fez na vida de cada um de nós. Mas como a gente vai contar se a gente não percebe, se a gente não presta atenção? Parece que existe em nós um coração ingrato. Se você prestou bastante atenção na reflexão do boletim, eu disse que nós pecamos, lá na reflexão nós pecamos por ações, por palavras, por pensamento e por omissão. E a ingratidão é um pecado de omissão. Eu deixo de fazer, eu deixo de agradecer, eu deixo de prestar atenção. Que a gente possa se arrepender do pecado da ingratidão.
que nós possamos prestar atenção nos feitos extraordinários de Deus nas nossas vidas. Porque todos os dias Deus tem dado livramentos para você. Todos os dias Deus tem te abençoado. O profeta Jeremias diz no seu livro, nas suas lamentações, e diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, quando eu acordo, já tenho uma porção extraordinária de misericórdia de Deus à minha disposição para aquele dia. E eu preciso aprender a agradecer. Dizer obrigado, Deus, antecipadamente, porque amanhã eu vou levantar pela manhã. E o Senhor já tem uma porção muito grande de misericórdias prontas para mim. E eu tenho que agradecer a Deus por isso. Nós vamos orar, irmãos. Nós vamos agradecer. Mas eu gostaria que antes de a gente fazer essa oração, baixe a sua cabeça, feche os teus olhos. O Espírito de Deus está aqui entre nós. E Deus tem feito muitas coisas nas nossas vidas, coisas as quais às vezes não lembramos, não agradecemos. E é para nossa edificação, mas para a glória do nome de Deus que as coisas acontecem. E agora, que você nessa sintonia fina com o Espírito Santo, você possa permitir que Ele traga à tua memória coisas extraordinárias que Deus fez na sua vida. Coisas grandes, ou coisas pequenas, coisas estrondosas, ou coisas discretas, mas coisas que Deus fez na sua vida. Você tem uma casa para voltar, você tem uma família para se relacionar, você tem uma igreja para congregar, enfim, você tem muitos motivos. Motivos, quem sabe, pelos quais você nunca agradeceu a Deus. Mas permita que o Espírito Santo agora te faça lembrar, te traga à memória estes feitos do Senhor, para que você não saia deste lugar vivendo a lamentável postura de alguém que é ingrato, de alguém que se esquece dos feitos do Senhor. Permita que o Espírito Santo traga a tua lembrança e depois nós vamos orar. Algumas pessoas talvez levam mais tempo para se concentrar, para fazer calar todas as vozes que às vezes estão aí na sua mente, os pensamentos, as preocupações. Mas para agora o tempo e permita que o Espírito de Deus